Graças e paz aos irmãos, às irmãs, aqueles que nos visitam, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Nessa quarta-feira, como o Juliano vai pregar os 2 últimos domingos, então nessa quarta e na próxima quarta, eu vou fazer a exposição do Marcos capítulo 14. Uma troca com o Juliano, tá, Juliano? Beleza? Então, você que não veio quarta-feira e não ficou sabendo o dia que Jesus vai voltar, você não vem perguntar para mim no final do culto que eu não vou te responder. Você não veio no culto, perdeu o Playboy. Irmãos, eu quero continuar hoje aquela reflexão que eu havia começado no domingo passado, 2 Reis, capítulo de número 6, Então, hoje eu não vou gastar tempo no contexto histórico. Se você quiser saber mais do contexto histórico, você acesse o site, a pregação de domingo passado, os meninos estão postando hoje, já estão pondo lá no computador, e amanhã ela já estará no site. Então, lá você vai ter o contexto histórico do texto, onde foi apresentada a política do momento, a economia do momento e a espiritualidade do momento. A partir desse contexto histórico, dessa política, dessa economia e dessa espiritualidade, foi construído a nossa reflexão. E a nossa reflexão, como eu disse, ela está aí a partir de 2 Reis, capítulo 6, verso 24, até o capítulo 7, verso 19. É uma extensa leitura, mas uma história fantástica. Vamos começar? Eu quero pedir desculpa aos irmãos. Domingo passado eu fiz uma leitura errada de uns números. Eu troquei 80 por 50. E aí uma pessoa no final do culto veio me perguntar: sua Bíblia está falando 50? Mas não é, irmãos. Eu estou com um problema na vista sério. Eu não sei o que está me dando. E eu vou ter até que ir na médica, porque eu tenho uma consulta marcada para o dia 11, mas eu vou ter que pedir essa consulta antes. Não sei se o estigmatismo voltou e a minha lente não está sendo suficiente para ler os textos. E eu estou tendo que esticar assim, ó, e eu não sei se é a idade que está chegando também, né? Já estou indo para os 40. E o duro é que ficar cego deve ser terrível, hein? Vamos lá, irmãos? O texto é 80 mesmo, não é 50 não, tá? Então, a partir do verso 24, diz assim: algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata. E uma caneca de esterco de pomba, de cocô de pomba, esterco, 5 peças de prata. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: socorro, majestade. O rei respondeu: se o Senhor não a socorrer, como poderei ajudá-la? Acaso há trigo na eira ou vinho no tanque de prensar uvas? Contudo, ele perguntou: qual é o problema? E ela respondeu: esta mulher me disse: vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o meu. Então cozemos o meu filho e o comemos. No dia seguinte, eu disse a ela que era a vez de comermos o seu filho, mas ela o havia escondido. Quando o rei ouviu as palavras da mulher, rasgou as próprias vestes. Como estava sobre os muros, o povo viu que ele estava usando o pano de saco por baixo, junto ao corpo. E ele disse: Deus me castigue com todo o rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar hoje sobre seus ombros. Ora, Eliseu estava sentado em casa, reunido com as autoridades de Israel. O rei havia mandado um mensageiro à sua frente, mas antes que ele chegasse, Eliseu disse às autoridades: aquele assassino mandou alguém para cortar
para cortar-me a cabeça? Quando o mensageiro chegar, fechem a porta e mantenham-na trancada. Vocês não estão ouvindo os passos do seu senhor que vem atrás dele?" Enquanto ainda lhes falava, o mensageiro chegou. Na mesma hora, o rei disse: "Esta desgraça vem do Senhor. Por que eu devo ainda ter esperança no Senhor?" Eliseu respondeu: "Ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata." O oficial, em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus: "Ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer?" Mas Eliseu advertiu: "Você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma." Havia 4 leprosos junto à porta da cidade, e eles disseram uns aos outros: "Por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome, mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus, para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos." Os caras estavam na pindaíba, hein? Tanto faz, morre de lepra ou morre de fome. Para não morrer dos dois, vamos escolher. É melhor morrer com a lepra, né? É melhor morrer sendo degolado. Verso 5. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: "Ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem." Então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às mediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois, voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Os caras estão morrendo, mas quer juntar ouro e prata. Então disseram uns aos outros: "Não estamos agindo certo." A religiosidade manifestando. "Este é um dia das boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei." Então foram, chamaram as sentinelas da porta da cidade e lhes contaram: "Entramos no acampamento dos arameus e não vimos nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos e jumentos amarrados e tendas abandonadas." As sentinelas da porta proclamaram a notícia e ela foi anunciada dentro do palácio. O rei se levantou de noite e disse aos seus conselheiros: "Eu lhes explicarei o que os arameus planejaram. Como sabem que estamos passando fome, deixaram o acampamento e se esconderam no campo, pensando: com certeza eles sairão, e então os pegaremos vivos e entraremos na cidade." Um de seus conselheiros respondeu: "Manda que alguns homens apanhem 5 dos cavalos que restam na cidade. O destino desses homens será o mesmo de todos os israelitas que ficarem. Sim, como toda esta multidão condenada. Por isso, vamos enviá-los para descobrir o que aconteceu." Assim que prepararam 2 carros de guerra com seus cavalos, o rei os enviou atrás do exército arameu, ordenando aos condutores: "Vão e descubram o que aconteceu." Eles seguiram as pegadas do exército até o Jordão e encontraram todo o caminho cheio de roupas e armas. Que os arameus haviam deixado para trás enquanto fugiam. É uma linguagem para dizer que os caras estavam perdendo até as calças de medo. Na linguagem de hoje, assim. Os mensageiros voltaram e relataram tudo ao rei. Então o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus.
Assim, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada passaram a ser vendidas por 1 peça de prata, conforme o Senhor tinha dito. Ora, o rei havia posto o oficial em cujo braço tinha se apoiado como encarregado da porta da cidade. Mas quando o povo saiu, os caras estavam morrendo de fome, né? Saiu, atropelou-o junto à porta, e ele morreu conforme o homem de Deus havia predito, quando o rei foi à sua casa. Aconteceu conforme o homem de Deus dissera ao rei: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata. O oficial tinha contestado o homem de Deus, perguntando: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? O homem de Deus havia respondido: você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. E foi exatamente isso que aconteceu, pois o povo pisoteou junto à porta da cidade e ele morreu. Deus, nós te agradecemos pela leitura do texto e pedimos, fale conosco, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa história ela está sendo construída num ambiente totalmente hostil. Quando a gente lê o texto, a primeira coisa que a gente tem que tentar focalizar para nós não nos perdermos no meio de tantos personagens e no meio de tantos fatos, é tentar focalizar o centro, o eixo central, o que é que o texto está querendo mostrar para a gente. A partir do grito dessa mulher, a gente consegue tirar algumas lições práticas para a nossa vida. O grito dessa mulher, na verdade, esse salva-me, nada mais é do que o grito da mulher. Então, a partir desse grito, toda essa história ela é desenvolvida e nós aprendemos a partir dela. Para a gente compreender bem a história, nós precisamos saber onde ela foi construída, em que ambiente ela foi construída. Então, em primeiro lugar, aqui a gente percebe que ela foi construída num ambiente de extremo pecado. Por que de extremo pecado? Porque Jorão era um rei, como eu disse, filho de Acaz, de Acabe e de Jezabel. Jezabel era feiticeira e Jorão andava nos caminhos da feitiçaria que a sua mãe o ensinou. É só você ler no capítulo 9, o verso 22 de 2 Reis, você vai perceber isso. Quando chega um outro rei, Jeú, para Jorão e diz, aí Jorão fica preocupado, dizendo: é de paz que tu vens? E aí Jeú diz: não é de paz, tu andas no caminho de sua mãe. E aí a gente sabe, historicamente, que Jezabel era uma feiticeira. Então, a pessoa que anda no caminho da feitiçaria, ela vai se tornando insensível à palavra de Deus. E foi o que aconteceu com esse homem. O profeta chega, dá uma palavra no capítulo 7, o verso 1, dizendo amanhã, mas ele se tornou tão insensível que ele não deu crédito àquilo que o profeta falou, por causa do pecado. Então você pode perceber, a pessoa quando está vivendo no pecado, ela fica insensível à palavra de Deus, à voz de Deus. Essa é a primeira marca, se você quer descobrir, essa pessoa está atolada no pecado. A primeira coisa que ela faz é se afastar da palavra de Deus. Não quer ter contato com a palavra de Deus. E a gente percebe o ambiente de pecado, como que ele vai se enlastrando, como que ele vai se enraizando. O oficial do rei, por se sentir uma das autoridades máximas do país, e principalmente de Samaria, da capital, ele era o intocável, ele se sentia o intocável. Aliás, quem estava aí acima dele? Ninguém, ele era o chefe, ele era o comandante de tudo aquilo ali. Então, não tinha soldado maior do que ele. E por ele se sentir o chefe, o intocável, ele dá de ombro com esse homem de Deus, o Eliseu, o profeta, e a gente percebe esse final trágico com ele. Por quê? Porque ele desacreditou, não do profeta, ele desacreditou do próprio Deus. O profeta simplesmente era uma boca de Deus falando na terra. E ele deu de frente, e o que acontece é o verso 19, verso 20, ele morre pisoteado. A gente percebe nesse ambiente de pecado também, uma mãe, que para não morrer de fome, chega no extremo de cozer o seu próprio filho. Pense,
você pegando o seu filho e colocando num panelão. A fome era tamanha que a mãe fez isso. E fizeram um acordo, duas mães. Hoje nós vamos comer o meu, amanhã a gente come o seu. E essa mãe, ela perde o filho, não é? Porque ela não tinha como recobrar esse filho, e a outra mãe, que não deu o filho, que escondeu, também não foi punida. Como que você vai punir uma mãe assim? Então, esse ambiente de pecado é o ambiente em que a história é construída. E o que é que o pecado gera na sociedade? Olha, irmãos, o pecado gera na sociedade 3 situações básicas. A gente olha para a nossa sociedade hoje, a gente vê essas 3 situações acontecendo, tá? Quando uma sociedade caminha nos passos, no caminho do pecado, você percebe, em primeiro lugar, nessa sociedade, a injustiça social. O texto mostra isso. O texto mostra uma injustiça social tamanha. Os pobres estavam sendo explorados. Vocês perceberam aí que a cabeça de jumento estava custando, os teólogos dizem que no dinheiro de hoje era $80. Você pegar uma cabeça de jumento e pagar $80 para você comer e não morrer de fome, para você comer uma coisa que não era para ser comido. A lei, Êxodo, melhor, Levíticos, capítulo 13, vai dizer que não podia comer jumento. E os caras estavam vendendo a cabeça do jumento. Então quer dizer que alguém estava ficando com as partes boas do jumento. Estavam explorando os pobres. A gente percebe uma desigualdade. Se um come cabeça, o outro está comendo a parte boa, não é verdade? Se um está comendo esterco de pombo, pensa, você pegar 5 peças de prata e você ir lá para trazer uma cumburca, para você catar os grãozinhos de milho que tem lá e tentar fazer uma farofa. Estava assim. Será que os dias de hoje são diferentes? A gente olha e fala, mas tudo diferente. Hoje tem uma facilidade. Será? Quantas pessoas que se alimentam de lixo? Quantas pessoas que não têm um ambiente para morar? E olha como que a história ela se repete. E nós fazemos o quê? Nós fazemos como o rei. A gente sobe no muro, rasga a roupa e começa a dizer, olha, é a culpa da igreja. Está assim por causa da igreja. O rei fez isso, a culpa é do Eliseu. Havia essa desigualdade. E aí a gente percebe como que nós somos parecidos. A gente sobe por os muros. E quando a gente quer mostrar bonzinho, a gente sobe para o muro. E lá a gente grita, lá a gente rasga a roupa, lá a gente ora, lá a gente faz tudo, para que os outros vejam que a culpa é do outro, a culpa é do Eliseu. A culpa, tá vendo? O povo está assim, porque o pastor da igreja, esse cara aí, uma furada. Alguém tem que ser culpado, cara. Mas daí, quando a gente volta para a Bíblia, quem é o seu samaritano? Quem é o meu samaritano? Nós precisamos de ter um samaritano. Porque se eu tiver um samaritano, eu vou estar fazendo diferença na vida dele como igreja. Agora, eu não posso querer pegar os samaritanos e trazer e jogar e falar assim, agora é responsabilidade da igreja e do pastor. Isso é papel do rei Jorão. É rei Jorão que faz isso. É o cara que sai da responsabilidade e joga a responsabilidade para o outro. Então tem muita gente que está precisando ser cuidado. Tem muita gente que eu, como ser humano, como igreja de Jesus, devo fazer isso. Não é que eu posso, eu devo fazer isso. Eu preciso procurar um samaritano. E aí o pecado também gera na sociedade a animalidade. Você percebe como que a sociedade vai se tornando o bicho, animalesca.
O canibalismo entra na sociedade. No ambiente pecaminoso, o canibalismo é uma coisa normal. Uma mãe comer um filho cozido, isso aqui. E você percebe como que nossa sociedade está tentando legalizar o pecado? O Juliano estava mencionando que essa semana que passou, eles aprovaram o kit gay para as escolas. Isso é a legalização do pecado. Então, você percebe não só esse canibalismo, mas você percebe uma animalidade tamanha em que as pessoas passam a comer merda. Hoje, às vezes, você ouve as pessoas mencionando que tem gente que bebe xixi para emagrecer. Isso é uma animalidade brutal. Cara, olha o que o pecado faz. Ah, mas isso é pouco. Pecado, o ambiente de pecado ele é tão hostil que leva o ser humano às partes mais baixas e degradáveis da história. Onde que um ser humano em sã consciência vai para um cemitério comer vísceras humanas de defunto? Olha o que o pecado gera. Deixa o homem um bicho. E tem muitos desses gadarenos que andam comendo vísceras humanas, precisando dos discípulos de Jesus para os libertar. E Jesus está contando com os discípulos dele. Mas nós não temos nem gadareno, nós não temos nem samaritano. Nós precisamos. Eu preciso, você precisa ter um gadareno. Quem é o seu gadareno? Que você está participando da libertação, do processo de transformação da vida dessa pessoa, como fizeram conosco, como fizeram comigo, como fizeram com você. Percebe, irmãos? Então, o pecado gera injustiça social, gera essa animalidade e gera também a insensibilidade. Eles mais uma vez esqueceram do profeta. Lembram quando Naamã vem com a carta do rei para ser curada? E entrega essa carta ao rei de Israel, para o mesmo rei, para o mesmo Jorão. Ele se tornou insensível. E ele foi e rasgou a roupa. Como eu disse, esse é o rei rasga a roupa. Ele não podia entrar em crise, que o piti dele era rasgar a roupa. E pela segunda vez, esse rei se esquece que em Israel há Deus, que em Israel há profeta, que em Israel há um Deus que fala, há um Deus que cuida. A ponto do rei se tornar tão insensível a essa verdade, que ele joga a culpa em Deus, no verso 31 e no verso 33. Em Deus e em Eliseu. Vou cortar a cabeça do Eliseu porque é culpa dele. Aí chega lá no Eliseu e diz, como eu posso ter esperança em Deus se esse mal está vindo de Deus? Então o culpado é Deus, a bomba estoura em Deus, sempre é assim, sempre é assim. Então, a partir deste salva-me, o grito dessa mulher, em segundo lugar, a gente percebe o que ele revela, porque em primeiro ficou no domingo passado. Ele revela a ação do profeta. E a ação do profeta, ela foi tão natural, ela foi tão comum, que o rei e o oficial passou a duvidar da palavra. Amanhã, pense, amanhã para quem está precisando para antes de ontem, é difícil, né? E a ação do profeta vai demonstrar sim a intimidade, a confiança que esse homem tinha com Deus. Olha, primeiro, ele solta uma palavra dizendo que amanhã esse problema vai estar resolvido. E segundo, ele sabe que o rei está enviando alguém para matá-lo, mas ele não faz nenhuma oração pedindo proteção. Olha a confiança, a ação desse rei, desse profeta, demonstra a confiança e a intimidade que ele tinha em Deus. Apesar do rei
né, ter esse poder de desejar cortar a cabeça, Eliseu simplesmente diz: fecha a porta. Ele não está confiando que a sua proteção, a sua segurança está na fechadura ou na maçaneta da porta. O que é uma fechadura e uma maçaneta de porta para um oficial, para um cara que tem poder de levar um exército na casa de um homem? O que é uma fechadura e uma maçaneta? Ele simplesmente diz: fecha a porta. Está querendo mostrar que a confiança dele está no guarda de Israel. Porque o guarda de Israel não dormitará. Está mostrando isso para a gente. E aí, duas perguntas surgem. A primeira: o que faz de Eliseu um profeta? O que é que faz desse homem um profeta? Será que o que faz desse homem um profeta são os sinais? Apesar dos sinais, apesar de todos os fatos que sinalizam uma profecia, eles não podem caracterizar, eles não podem de maneira nenhuma constituir um profeta dizendo: porque aconteceu isto, ele é de Deus, porque não aconteceu, não é de Deus. Não é porque o Eliseu tinha visões e adivinhava que ele era um profeta. Se você parar biblicamente e fazer algumas análises, Moisés, quando foi para o Egito, ele fez alguns sinais que os magos do Egito também fizeram. O que caracteriza um profeta nunca pode ser os sinais, porque João Batista foi o maior, nascido de mulher. E se você ler o Evangelho de João, diz que nenhum sinal, nenhum milagre ele fez. E foi o último profeta. Então a gente tem que ter essas coisas na mente, que adivinhações, prodígios, os falsos também fazem. O profeta não é aquele que fica em cima de muro, tentando resolver briguinha. Deixa eu ver quem é que é o culpado. Deixa eu ver quem é que cometeu aqui o erro, o crime. Profeta é aquele que nos faz voltar ao marco zero. Sabe qual é o nosso marco zero? É a cruz. Esse é o profeta. O profeta é aquele que nos coloca na encruzilhada da fé. É aquele que apenas diz assim: é amanhã. E amanhã tem um grande significado, que a encruzilhada da fé nos faz eliminar todas as nossas teologias e seguranças, porque é amanhã. Sim, só isso. Nenhum sinalzinho para mostrar que amanhã vai acontecer isso. Não, basta a minha palavra, é amanhã, só, mais nada. Apenas crer na palavra de Deus, como nós discutimos na quarta-feira, enfatizando a reforma protestante. O líder dos anabatistas, Menno Simon, ele dizia assim: para mim, eu não preciso de um anjo descer para falar, eu não preciso de um mar se abrir a cada esquina, eu não preciso de um cego enxergar e nem de um morto ressuscitar. Para mim, basta a palavra de Deus. Mas triste que para muitos de nós, a palavra de Deus não basta. Foi assim para a comunidade judaica. Senhor, se tu és o Cristo mesmo, dá um sinalzinho, mostra aí para a gente. Não, só uma coisinha pequena. Jesus: opa, nenhum sinal vos será dado senão o do profeta Jonas. Quer saber de profeta Jonas, de grande peixe, de homem dentro de barriga de peixe? Dá um sinal muito mais difícil de ser acreditado do que se ele fizesse uma coisa só, simples. Então, o que caracteriza, na verdade, o que faz Eliseu um profeta, é que esse homem de Deus, ele está apresentando um Deus que está presente a cada dia e em cada situação da vida. É isso que caracteriza esse homem de Deus. Ele está mostrando que, apesar do dia parecer que Deus não nos ama mais,
Porque a situação era essa. Esses irmãos estavam olhando para si e diziam: Deus não nos ama, Deus nos abandonou. Como é que pode uma mãe comer o próprio filho? Você acha que Deus tem alguma coisa conosco? Não tem mais. E o profeta está dizendo: olha, o amor desse Deus ainda não se esgotou. Vocês ainda não entenderam o que é Deus. O profeta está fazendo isso para essas pessoas. Então, o que caracteriza e o que faz o Eliseu é um profeta é essa mensagem de um Deus presente, apesar da situação, apesar da dificuldade. Deus está presente com você, comigo. É um Deus que não nos livra da fornalha, mas é um Deus que entra conosco na fornalha. É um Deus que não nos livra da cova dos leões, mas é um Deus que caminha conosco, que anda conosco, que fica conosco na cova dos leões. É um Deus que não nos tira do caminho do mar e nem do caminho do faraó, mas é um Deus que abre esse mar e caminha com a gente no meio das águas. Difícil, né? Essa é a encruzilhada da fé, é isso que a gente precisa desenvolver dentro de nós. E qual então é a mensagem do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta, ele vem anunciar uma palavra irracional, que exige do homem renúncia. Ele vem anunciar uma palavra irracional, onde os planos, a estratégia tem que ser jogada por terra. É amanhã, é amanhã. Vocês percebem que o oficial chega e começa a questionar, e esse profeta, para mostrar que a mensagem dele era de Deus, ele não fica defendendo Deus? Ele não faz uma apologética, uma defesa, tentando argumentar para que aquele oficial mudasse de opinião e acreditasse em Deus. Pelo contrário, ele diz: olha, é amanhã. Ah, mas será que se Deus abrir? Amanhã você vai ver com seus olhos, mas você não vai comer. O homem de Deus faz isso. Olha, eu não vou te convencer, mas eu vou mostrar o que vai acontecer com você. O juiz é esse. Você vai ver, mas você não vai comer. E é interessante que a mensagem dele não vem para colocar um positivismo naqueles irmãos, dizendo assim: olha, esse ano, a partir de amanhã, a política de Israel vai mudar, a partir de amanhã, a economia de Israel vai mudar. Ele apenas transmite: ouçam a palavra do Senhor. Ouçam. Se vocês ouvirem a palavra do Senhor, é o que precisa, porque a palavra do Senhor, ela vem para exortar, ela vem para consolar, ela vem para edificar. É para isso que vem a palavra do Senhor. Então, nós devemos ficar atentos, irmãos. Por que nós devemos ficar atentos? Porque hoje existem muitos profetas. Muitos profetas. E o profeta de Deus, ele não tem compromisso com política. Ele não fala para uma pessoa ou para um homem acerca de sua própria satisfação, de suas próprias realizações pessoais. Sabe aquele negócio assim, que a pessoa chega para você e diz: eis que te vejo, que você vai ser um grande. Isso não é de Deus. Apesar de mexer no nosso ego, de deixar a gente para cima, né? Você está lá no fundo do poço, a pessoa chega e diz assim: eis que vejo que Deus vai te colocar por cabeça e não por cauda. Aí na segunda-feira o seu patrão chega e te coloca nem por cauda, ele coloca lá na rabiola mesmo, lá no final da fila. E você fala: mas Deus, cadê onde o senhor falou? Mas quem disse que foi Deus, cara? Você está acreditando que foi Deus? Que Deus nunca fala para o benefício de uma pessoa, Deus fala para o bem da comunidade. Se percebe aqui no texto que Deus, ele usa o profeta
Não para falar para o rei dizendo, olha rei, amanhã Deus vai quebrar seu galho, vai resolver o problema e você vai ficar bem com Deus e bem com as pessoas. Não. Querido e majestoso é oficial, amanhã, olha, creia na palavra, porque se você crer, amanhã você continua na sua função. Não, o profeta não faz nada disso, cara. Você quer acreditar, acredita, você não quer, problema é seu, amanhã você vai ver e você não vai comer. Com Deus é assim. O profeta faz isso no texto, é muito interessante isso daqui. Então, Deus sempre nos fala entregando uma missão. Sabia? Quando Deus fala conosco, é para nos entregar uma missão. E Ele entrega essa missão esperando que a gente realize essa missão com eficiência. Que realize essa missão com presteza, com verdade. Deus fala para isso. Ai, Deus tem um chamado para a minha vida. Ai, Deus me chamou, que alegria! Aí o cara sai cantando e dizendo, eu tenho um chamado. Aí você vai para os profetas que foram chamados. O Jeremias, quando ele foi chamado, ele chega a dizer assim, maldito o dia que nasci e a boca de quem anunciou o meu nascimento. Eu não sei, eu acho que nesse pouco tempo que eu tenho de pastorado, eu acho que a pior função que tem para uma pessoa é ele estar na frente de uma igreja. É a pior. Você se desgasta, porque você está mexendo com gente, e vai mexer com gente. Uma cabeça de um jeito, a cabeça de outro, e vira aquele negócio. Eu não sei, mas eu acho que talvez seja... Quantas vezes eu dizia, Deus, mas por que o Senhor não abre uma porta para mim? Olha, rapaz, eu saio mas com alegria, Senhor, e vou servir a Ti, vou devolver, eu queria devolver o maior dízimo possível, que o Senhor me desse condições. Olha só, não, mas Deus não chama você para isso. Deus está chamando a gente, é para sofrer mesmo. Mas como é difícil para a gente entender isso. E quando a gente não entende, aí o negócio fica feio, hein? Jorão não entendeu, o oficial não entendeu. E por eles não entenderem, por eles desacreditarem, por eles recusarem a fazer parte do projeto de Deus, o que é que Deus faz com eles? Eu vou demiti-los. Aí você continua lendo a partir do capítulo 8 e do capítulo 9, e você vê que eles foram demitidos. Ambos morreram. Ambos foram para a chácara de São Pedro. Ambos foram para a cidade do Pé Junto. Por quê? Porque eles descartaram fazer parte do plano, do projeto que Deus tinha para a vida deles, e por eles saírem fora, então Deus vai descartá-los como aqueles instrumentos que você não tem quem toca, como aqueles instrumentos que as pessoas não querem se desenvolver para tocar. Então Deus, então deixa esse negócio de lado aí, deixa eu pegar outro que quer fazer, porque o que mais tem é gente. Quantos bilhões mesmo nós somos na Terra? É muita gente, hein? Então tem muita gente sobrando aí. Tem muita gente que Deus está alistando para o seu exército. Sabe por quê? Porque Ele diz, olha, a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. Ele está querendo dizer assim, a minha igreja, os meus discípulos, eles querem participar do showzinho da fé só, mas dobrar a camisa, ter o samaritano, ter o gadareno para caminhar junto, ninguém quer. Ninguém quer. Dá trabalho, dá desgaste, difícil. Então, irmãos e irmãs, isso nos faz pensar
na seriedade da palavra a nós dirigida, porque desacreditar e rejeitar é aquilo que acontece quando Jesus disse em João, capítulo 3, verso 18. Jesus disse, e João escreve: quem nele crer não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no Filho de Deus. Com Deus é assim. Com Deus é assim. Em terceiro e último lugar, o grito da mulher vai revelar o poder de Deus. Então, o grito da mulher revela, em primeiro lugar, o desespero do rei, que ficou domingo passado. Em segundo lugar, revela a ação do profeta. E em terceiro lugar, revela o poder de Deus. E é impressionante como Deus escolhe a forma para trazer libertação para o povo de Israel. É interessante como Deus escolhe a forma de prover, de resolver o problema de Israel. Deus não vai usar a perspectiva militar. Deus não vai usar a perspicácia do oficial e nem a inteligência do rei, porque o rei, ele mostra o conhecimento do senso comum. Ele tenta explicar os fatos que estão acontecendo a partir do senso comum. Olha, eles eram estrategistas, eles fizeram isso porque estão pensando que nós vamos sair da cidade, nós vamos entrar, e quando nós entrarmos lá no acampamento, eles tomam a cidade e nos colocam embaixo da arapuca deles. Essa era a estratégia do rei. Mas Deus vai usar o quê? Não vai usar a política. Deus não vai esperar o povo retornar às suas virtudes e às suas moralidades para que eles pudessem ser recompensados. Eles estavam vivendo na maior bagunça. Eles não estavam merecendo nada. Deus não espera esse momento para salvar Samaria, mas Ele fala: não, eu vou salvar Samaria através de um milagre. Sabe, essa história é como Deus se ri de nossas paixões políticas, de nossas paixões militares, das nossas ilusões de revoluções. Olha, sabe, quando Deus olha para um Marx tentando revolucionar o mundo a partir da luta de classe, quando Deus olha para o capitalismo como a chave para o avanço, para o crescimento, para uma vida melhor, é como se Deus cruzasse os braços e começasse a rir. Quando Deus olha para esse poderio desses exércitos, quando estão para invadir um povo fraco, é como se Deus cruzasse os braços e começasse a rir. Por quê? Porque para Deus, irmãos e irmãs, basta um vento carregado de sons. Para Deus, basta um mar para Ele afundar oficiais, para Ele afundar reis, para Ele afundar o exército de Faraó, para Ele colocar gente lá dentro e matar tudo afogado. Para Ele basta um vento, uma grande onda. Para Deus basta isso. É como se Deus estivesse rindo de ver um exército poderoso como este, perdendo as calças no meio do caminho, por causa de um vento e de um som que não existia. A ponto dos caras perderem calça e armas. E nós, irmãos, às vezes ficamos com medo de qualquer ventinho que vem, a gente já está com medo. Nós estamos com medo do quê? Se nós conhecermos Deus verdadeiramente, do que nós teremos medo? Ai, mas eu tenho medo do diabo que estão fazendo uma macumba para mim, eu tenho medo do Satanás que estão fazendo... Olha aqui para mim.
Você sabia que nem a chave da casa dele ele tem? Jesus disse assim: eu tenho as chaves do céu e as chaves do inferno. Pensa num sujeito que nem a chave da casa dele ele tem. Sabe qual é o foco? Voltemos para o Senhor, porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Voltemos para o Senhor, enquanto podemos achá-lo. Vamos buscá-lo de todo o nosso coração. Vamos nos aplicar à vida de devoção. É isso. O poder de Deus é para mostrar que tem um ser superior, todo-poderoso e majestoso, que controla tintim por tintim, que é capaz de mover um exército soprando vento com som. É loucura isso, né? Esse é o Evangelho. Esse é o poder da cruz, de Cristo. Então, para a gente perder o medo aqui, irmãos, vamos perceber como que o milagre, ele começa? Assim a gente perde o medo. O medo das coisas, e enche o coração de temor e de adoração pelo Deus verdadeiro. Olha, perceba como ele começa. Ele começa com uma palavra: amanhã, a esta hora, tudo será resolvido. Começa com uma palavra. A palavra nós temos, é a Bíblia. Percebe o fato aqui? O povo está sofrendo há dias, e a palavra que vem não é para solucionar agora, imediato, de repente. Sabe, essa luta, esse problema, essa dificuldade, pode durar muitos amanhãs. Mas tenha a esperança de que amanhã é um novo dia. O salmista não dizia: eu choro a noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhã? E se não vier? Continua chorando. Vai chorando. É amanhã. Mas chegou o dia e aí chora que é amanhã. Não fica esperando a solução imediata. Tenha essa esperança. O rei disse: posso ter esperança? O problema é seu, rei. Você quer ter, tenha, não quer? O que eu posso fazer? Sabe o que isso nos faz lembrar, irmãos? Isso nos faz lembrar o milagre do maná. Como que nós somos difíceis de ser trabalhados nessa questão da esperança e do amanhã. O maná, Deus começou a derramar, o povo estava com fome. O que o povo fez? E Deus, através de Moisés, disse: olha, colha só a porção do dia. Mas daí tinha lá os espertinhos que encheram cumbucas e cumbucas, porque eles pensavam: eu vou bobear nada, vai que amanhã não tem maná e eu vou estar com o meu garantido. Aí virou uma caatinga na casa, que começou a feder tudo. O que era para ser bênção, virou para eles uma tragédia. Então nós precisamos aprender a desenvolver isso nos nossos dias. É uma porção a cada manhã. Uma porção do Senhor, uma porção de esperança, uma porção de leitura, uma porção de oração, a cada manhã, uma porção. Então, o milagre começou com uma palavra. Agora, atente-se, irmãos, para como ele se desenrolou. Tem um teólogo, é o livro que eu estou lendo para construir essas reflexões, Jacques Ellul. Ele era francês, ele é do século XIX,
ele era francês, era um marxista, ateu, mas se converte ao Evangelho, e aí ele escreve, acho que 40 e poucos livros. E ele é bem conceituado no meio acadêmico dos protestantes aí. E ele vai dizer que esse milagre, aos olhos dele, é o milagre mais ridículo e mais ilusório e vazio que a Bíblia apresenta. Mais ridículo, mais ilusório e mais vazio que a Bíblia apresenta. Por quê? Porque Deus vai usar um vento e um barulho para criar uma ilusão de que são vários exércitos vindo contra aquele povo, para fazer esse povo sumir do acampamento. Ele diz, é tão vazio, que o milagre foi tão natural, que ninguém de Israel conseguiu ligar o fato com a profecia do Eliseu. De tão natural, de tão simples. Um dia antes, Eliseu profetizou, vai acontecer isso. Amanhã vai resolver o problema. E quando é apresentada a solução, o que acontece? O rei achava que era uma emboscada, os oficiais achavam que era uma emboscada. Tudo isso daqui, eles não conseguiram ligar com a profecia do Eliseu. De tão natural, de tão vazio, de tão simples, de tão ilusório, que foi a solução. Nunca te aconteceu assim nada que você tivesse esperando que fosse acontecer na sua vida de um jeito, o milagre, e de repente acontece de outro jeito tão natural que você fala, nossa, mas assim, desse jeito que aconteceu, não pode ser. Você me belisca aqui para ver se é verdade, se eu estou vendo isso mesmo. Foi assim que aconteceu com esse povo. E aí, Deus está aproveitando o decorrer da história e a naturalidade da história para também julgar o oficial. Ele julga de modo tão natural que as pessoas não conseguem ligar os fatos da profecia. Esses irmãos aqui, eles pensaram que o oficial morreu ali porque o povo estava louco de fome. Será? Eles não ligaram os fatos. Esse oficial morreu porque Deus usou o curso natural da história, dizendo, olha, amanhã você vai ver e não vai comer, e não comeu mesmo, morreu pisoteado. Então Deus vai usando as coisas naturais para fazer o milagre, para julgar. Sabe dos problemas que a gente às vezes enfrenta na vida? E daí a gente começa a falar, é o diabo que se levantou? Então, esses problemas podem ser Deus julgando os nossos erros. Porque o julgamento de Deus começa pela casa. Ou vocês estão achando que o julgamento começa lá fora? Lá fora já está tudo condenado. João escreve isso nas epístolas. Quem será julgado primeiro são os da casa. Então, as lutas que a gente enfrenta no nosso dia a dia, pode ser Deus já manifestando juízo para aprimorar o couro da gente, para deixar a gente um pouquinho melhor. Agora, veja como ele se concretiza. Aqui que é a coisa legal. Então, está indo tudo de modo natural, não pode fugir do natural. Deus sempre Ele vai associar o homem aos seus atos e à execução de sua obra. Sempre. Por isso que os anjos queriam pregar o Evangelho e Deus disse, não, vou usar aquelas criaturas ínfimas, aquelas criaturas pecadoras, aquelas criaturas ali que vão matar o meu filho. Eu vou usar aqueles bichos lá. É aquela raça de gente lá que eu vou usar.
Então Deus sempre conta com os homens, com as mulheres, com o ser humano, e Ele associa a sua obra à parceria dos homens. Agora, veja como ele se concretiza. Fora da cidade, tinham quantos leprosos? 4. 4 leprosos. Leproso não podia morar no meio de Israel, então tinha que ser botado para fora da cidade. Gente doente, com lepra, não, é risco. Pensa, 4 caras cheios de ebola, você quer mandar ele lá para a África de novo, vai embora para o seu país, cara. Ó, se eu fosse um alegorista aqui agora, hein? Nossa, ia matar pau aqui agora. Esses 4 aqui, ó, representavam os 4 evangelistas. Aí a igreja, glória! E essa aí, nossa, mas que pastor sábio. Né? Mateus, Marcos, Lucas e João, é 4, cara. Olha como que casa. Não casa? Casa. Mas esses caras aqui, era gente lascada, como eu e como você. E Deus está usando gente lascada. Deus está usando gente que está carregando em si as marcas do pecado. Lepra era o quê? Pecado, era o símbolo do pecado. Aí você que é um crentão, está aí, mas esses homens foram bons, por isso que Deus usou. Você viu o que eles descobriram e foram repartir? Deixa de ser bobo, era bom nada, era tudo tranqueira. Os caras estavam morrendo, eles chegaram na cidade, porque para eles tanto fazia, ó, vai morrer com a lepra aqui ou vai morrer de fome. Então vamos juntar a fome e a lepra, e vamos chegar na cidade. Chegaram na cidade. O que eles fizeram primeiro? Ó, comeram, encheram a pança e roubaram pra caramba, roubaram uma tenda inteira. E diz o texto que eles levaram prata, ouro e fizeram o quê? Esconderam. O desgraçado está condenado, está morrendo, mas ele está juntando, ele quer juntar. Aí levantam, depois que esconderem, vão de novo. E entram na segunda tenda, e o que eles fazem? Pegam tudo de novo da segunda tenda e enterram. Aí bate aquele peso da religiosidade. Poxa, mas espera aí. Cara, os nossos irmãos lá estão morrendo de fome. Se eu estivesse no meio, eu ia falar, deixa aquelas pestes morrer, eles não botaram nós para fora da cidade. Mas tinha um crentão no meio, bem religioso, bem moralista. Não, hoje é dia das boas novas. Vamos lá, gente, vamos fazer boas obras, porque que jeito que nós vamos para o céu? Que jeito que nós vamos para o céu? Vamos fazer boas obras. E dizem que eles vão e vão lá para fazer as boas obras. Então, você percebe aí que Deus é tão poderoso que Ele quer usar gente lascada como eu e como você. Deus quer usar gente, não gente qualificada. Deus está querendo usar gente rejeitada e excluída. Deus, Ele quer usar gente marcada, gente que traz em si os traços e os sinais do pecado. Deus quer usar esse tipo de gente. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Ele escolhe as coisas loucas. Ele escolhe as que não são. Ele escolhe as desprezíveis. Ele escolhe gente leprosa assim. Mas até quando esse sentimento de jorão e do oficial vai ficar dentro de nós, sufocando a palavra de Deus, sufocando a boa semente? Até quando? Até quando? Até a multidão começar a vir contra nós e pisotear-nos? Então, para a gente concluir, irmãos,
Talvez você está aqui se sentindo o pior dos pecadores, e na verdade eu quero que você se sinta mesmo, porque nós somos os piores dos pecadores. Você não é santo coisa nenhuma, e nem eu sou santo coisa nenhuma. Deus sabe, e nós sabemos os monstrinhos que habitam dentro do nosso coração e dentro da nossa cabecinha. Mas Deus está querendo usar a gente assim. Deus está querendo associar com você. Essa palavra, seja um associado, está tão perturbada, né? Mas é isso que Deus está chamando. Deus não chamou homens qualificados. Deus não chamou pessoas mais informadas e pessoas espertinhas na vida. Não, não, não. Deus chamou gente doente, gente boba. Deus chamou gente que não merece ser chamado. Deus chamou esses. Então, eu gostaria que você soubesse de uma verdade que é o impressionante dessa história aqui. Esses leprosos acharam a provisão. E eles compartilharam da provisão. Se eu e você verdadeiramente tivermos achado a provisão de Deus, quem é a provisão de Deus? Cristo é o pão vivo que desceu do céu. Cristo é o perdoador dos homens. Cristo é o remédio para a nossa lepra. Cristo é a cura e o alimento para o mundo. Então, se nós verdadeiramente tivermos sido achados por esse Cristo e estivermos vivenciando esse Cristo, nós vamos ter as mesmas atitudes desses leprosos que saíram para testemunhar do Cristo. Você é leproso? Nós precisamos ser leprosos que compartilhem do Evangelho de Jesus. Então, a história de Jorão ela é fantástica por isso, porque ela revela o desespero do rei, porque ela revela a ação do profeta e porque Deus tem poder, Deus é poderoso. E Deus é poderoso e com todo esse poder, o impressionante de tudo isso é que Ele quer usar a mim e a você. Você está disposto? Esse é o meu desejo, que Deus nos ajude a responder os gritos de socorro de muitas mulheres, de muitos homens, de muitos jovens e adolescentes que estão aí fora, gritando, pedindo socorro, pedindo ajuda. E que nós sejamos bons leprosos, compartilhando do verdadeiro Evangelho de Jesus.